Boa tarde, pessoal. Eu já entreguei o desafio, mas eu venho através desse vídeo eu elucidar qualquer dúvida que porventura venha. Né? Vou mostrar o passo a passo de alguém que não mexeu, que nunca mexeu e ele vai conseguir executar o desafio. Tá? O desafio foi entregue antes das 18h30, né, que é do tempo limite, mas eu estou fazendo agora o vídeo para elucidar. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber, né, qual é a nossa string de conexão. Né? Para a minha realidade, para o meu ambiente local é esse aqui. É, tá até explicativo aqui que a gente tem que vir no Visual Studio, ferramentas, gerenciador de pacotes e o console do gerenciador de pacotes. Então vamos lá. Eu venho aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes e o console do gerenciador de pacotes. Dar um clear aqui porque eu tinha feito agora há pouco. Muito importante lembrar que tem que estar definido isso aqui, tá? Porque é um erro muito comum, não está preenchido e a pessoa não consegue executar. Mas aí você só precisa executar update database. Antes de criar, a gente vem aqui no Workbench, eu estou fazendo em MySQL, então não existe o banco tarefas aqui. Então quando eu rodar esse comando, por meio da minha migration que já está criada aqui, ele vai criar o banco e alimentar com os dados os dados iniciais que eu criei aqui no código, que são status, 3 registrozinhos, e é isso aí. Então só para mostrar aqui no banco, vou atualizar, vai ter o banco, a sua tabela, a tabela correspondente, né, que é a tabela de tarefas, e os registros, tá? Indo aqui na classe básica, a gente tem aqui a chave primária, né, que é código, que substitui o tradicional ID, a descrição, que tá como campo obrigatório, e o status. O status eu criei um enumzinho aqui, tá? Para pendente e concluído. E aqui no controlador tem os métodos, tá? Que traz todos, traz um específico mediante o código que vem como parâmetro, os tratamentos, né? A inserção de um novo e a edição. Eu não botei o delete porque não se pede no desafio, né? Eu quis fazer de forma que não fugisse do escopo, tá? Então vamos lá. Primeira, vamos para a regra de negócio da inclusão. Não deve repetir códigos. A gente observou bem, tem 3 registros lá, né? Então eu não posso adicionar um terceiro. Um terceiro não, um quarto com o código 3. Então a gente vai abrir o Swagger, né? Eu já fiz com o Swagger para facilitar quem for testar, né? Não utilizar Postman, Sombra, enfim. Quando ele clicar aqui, vai abrir a aplicação, vai abrir o Swagger, perdão, e com os métodos da API. Então, eu nem vou fazer eu vou fazer pela ordem do desafio, tá? A ordem do desafio ele pede a inclusão, que não deve repetir códigos. Então, eu vou tentar aqui já criar um aqui no post. Aqui. Eu vou tentar criar com o 3, né? Ele não pode, ele tem que validar. Jogar futebol à noite. Ele não deixa, o código já existe na nossa base de dados. Perfeitamente validou o ponto 1 aqui. Né? Não deve repetir códigos. Toda nova tarefa cadastrada deve estar com status P. Independentemente do status que eu coloque aqui, o controlador está setando aqui automaticamente, tá? Deixa eu só ver onde. Aqui no push tarefa, perdão. Aqui, ó. Como pendente. Ele já seta, então não tem. Independentemente do que o cara colocar lá, ele não vai conseguir, porque ele só inicia com o status pendente. Então, vamos criar um lá, né? Jogar futebol à noite e vou botar o status 4, o código 4, se bem que o código é auto-incremento. Vou até deixar aqui como auto. Vou até tirar o código, nem vou botar para vocês verem. Auto-incremento ele substituiu realmente o ID, né? Pronto, foi criado. Código 4, jogar futebol à noite, status pendente. Então, ponto 1 já foi. Não deve repetir códigos e toda nova tarefa deve ser criada com o status perfeito. Sempre deve ter uma descrição definida. Então a gente vai criar um novo e não vai colocar, né,
não vai, não vai colocar descrição. Ele não deixa, ele valida, né? O campo é obrigatório. Então o ponto 2 também tá. O ponto 3, né? Então a gente já definiu isso aqui. Então vamos para alteração. Não é permitido alterar o código. Então vamos lá, né? Vamos tentar alterar o código. O desenvolvedor ele tem que procurar o erro, né? Buscar o erro. Então eu estou passando como parâmetro 3, mas eu vou alterar o 2. Não pode, né? Ele tem que validar. Jogar futebol à tarde. Eu gosto de jogar futebol, então eu coloco aqui, né? Não é permitido alterar o código, ó. Perfeito, não deixa. Então o código tem que ser 3. O status só pode ser passado para o status concluído. É a última verificação aqui. O status só pode ser passado para C. Então tem que ser por obrigatoriedade o C. Todo concluído, né? Lá no E1 a gente viu que o concluído é o 2. Então foi alterado o status code 204 foi alterado. Se a gente vier aqui e der um select na base, o 3 vai estar alterado. Aqui, jogar futebol à tarde. Então foi realizado. A descrição tem que estar definida, a gente já viu lá, né, que está na inclusão, mas na edição também vai estar. Por exemplo, eu vou lá, pego o mesmo objeto e tento editar sem descrição, ele não deixa, né? O campo é requerido. Então, por último, tem as consultas, né? A parte mais simples, que é retornar um JSON com as informações de todas as tarefas. A gente vem aqui e retorna, né? Aqui. Lembrando que obedeceu todos os verbos, né? Que o RESTful, por padrão, ele orienta, né? Então, get para trazer todas. Trouxe todas as cadastradas. Vou trazer uma. E a último ponto, para o vídeo não ficar extenso, é específico. É retornar um JSON com as informações da tarefa que foi passada. As informações da tarefa que foi passado o código por parâmetro. Então, a gente volta aqui, a gente passa o 3, ele tem que retornar os dados do 3. Pronto, ele trouxe. Jogar futebol à tarde, status 2. Se a gente botar aqui um número inexistente, tem um tratamento. Código de tarefa inexistente na nossa base de dados. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só me contactar através do e-mail lucianor.jrs@gmail.com ou telefone 81997246317. Assim que verem eu apago o vídeo, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês.